Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Hoje, novamente, com um webinário bem prático. Nosso objetivo é trazer assuntos bem operacionais mesmo do comércio exterior. Então, hoje, novamente, com esse tema específico, hoje a gente vai falar sobre a gestão do drawback, né, gestão de atos concessórios. E para essa conversa sobre esse tema, eu trouxe uma especialista aqui, convidei a Thaís, que é a nossa parceira aí dentro da empresa Tito. Ela trabalha há muitos anos aí com drawback, ela vai contar um pouquinho da experiência dela conosco hoje, tá? E bem-vinda, então, Thaís. Obrigada por aceitar o nosso convite. Tá certo, boa tarde, Sinara, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Como a Sinara já falou meu nome, eu sou a Thaís Moral, eu trabalho na Tito aí há 15 anos e eu sou da unidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Falando um pouquinho aí para quem não conhece a Tito, ela foi fundada em 1935 e ao longo aí desses 85 anos, a Tito ela se tornou uma das mais experientes e completas empresas que oferecem operação logística em todos os modais e também a gestão aduaneira. Conta hoje com uma sede que foi totalmente modernizada e ampliada aqui em São Caetano do Sul, só que além dessa sede em São Paulo, a gente possui outras unidades ao redor do Brasil, tanto em portos, aeroportos, como Santos, Viracopos, os principais portos e aeroportos do Brasil. Rio de Janeiro, Salvador, Uruguaiana, São Borja, como também conta com as unidades na Argentina, México, Estados Unidos e em Rotterdam, na Holanda. Contamos hoje com cerca de 400 clientes, que a gente presta tanto serviço na parte da gestão aduaneira, como também na gestão de drawback, que é o nosso assunto de hoje, agenciamento de carga, transporte nacional, isso em diversos segmentos. Perfeito, Thaís. Obrigada aí por, mais uma vez, né, obrigada por aceitar o nosso desafio de conversar sobre esse tema. Obrigada aí por apresentar a Tito, que é uma grande parceira e uma empresa de tantos anos, né? Muito bom poder contar com a tua experiência aqui, compartilhando conosco. Bom, Thaís, antes, assim, da gente entrar no tema de drawback especificamente, sobre os sistemas, né, eu quero fazer algumas perguntas um pouquinho mais profissionais da pessoa Thaís, tá? Tá queria certo. que tu contasse um pouquinho mais da tua trajetória aí, da tua experiência, né, e como é que é esse desafio de trabalhar com benefícios fiscais no Brasil, né? Como é que tem sido a tua caminhada aí, né? Porque é difícil até de encontrar uma pessoa assim com tanto tempo de experiência em drawback, né? Então, eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho da tua experiência, como é que tem sido aí, tá? Certo, na verdade, assim, logo que eu comecei a trabalhar com drawback, eu comecei primeiro, né, no comércio exterior em 2004. Eu não gosto muito de ficar falando datas, porque todo mundo faz uma continha ali e já descobre a nossa idade, né? Mas eu comecei em 2004, só que em 2006, que eu vim para Tito, eu logo fui convidada para trabalhar no setor de drawback. Aí bate aquele medo pelo desconhecido. Para mim era um grande desafio, só que assim, esse desafio muito rápido, ele se tornou uma paixão. E hoje eu não vejo a minha vida sem o drawback. Nesses anos, assim, realmente teve bastante dedicação, comprometimento, e eu acredito que eu contribuí tanto para o setor, né, para o desenvolvimento do setor aqui na empresa, mas também eu acho que a gente conseguiu formar muitas parcerias com os nossos clientes. Então, aí no decorrer, no passar desses anos, eu pude ir conhecendo mais, porque a gente aprende todos os dias, né, Sinara? Acho que é uma coisa que a gente nunca para de aprender. Então, eu fui conhecendo, eu tive a oportunidade já de trabalhar com diversos segmentos, desde o automotivo, que o automotivo ele é um clássico na utilização de drawback, mas também alimentício, fármaco, químico, entre outros segmentos. Realmente o setor automotivo, né, ele é responsável por uma grande parte, né, tá ali no topo dos setores que mais usam drawback, né, se eu não me engano tá ali por terceiro, é sempre, ou primeiro, né, tá entre os três, acho, primeiros, né, tem a parte do agronegócio também que usa bastante É drawback, difícil né? hoje você não encontrar um profissional
que tenha começado com drawback e que não tenha tido uma escola do automotivo, né? Pois é, exatamente. Bom, mas vamos lá. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas que estão participando aqui nesse webinário, né, que estão assistindo, elas sabem do que eu vou te perguntar agora, mas só para a gente alinhar o conhecimento de todos aqui que estão participando, né, a gente tem sempre bastante estudantes também participando dos nossos webinários, então só queria que tu comentasse rapidamente, assim, explicasse um pouquinho com as tuas palavras mesmo, o que é o drawback suspensão e o que é o drawback isenção, né? Tá certo. Na verdade, a gente entende, né, as duas modalidades, elas têm o mesmo objetivo, que é alavancar as exportações, só que cada uma tem uma particularidade, porque ela é concedida no momento do ciclo produtivo, né? Por exemplo, no drawback suspensão, a gente leva em consideração sempre a projeção, aquela quantidade que se tem de produtos a exportar num período de até 2 anos. E o benefício, ele vai acontecer quando você importa ou você adquire no mercado local os insumos daqueles produtos que vão ser utilizados no produto a ser exportado. Já a isenção, a gente chama de uma reposição de estoque, ou seja, a empresa ela já importou, ela já exportou, ela já adquiriu aqueles produtos com o pagamento dos tributos, e como ela teve um produto exportado, ela tem um benefício de uma abertura de um ato concessório e aí repor o seu estoque. Então, a gente pode ver, o objetivo é o mesmo, porém, em momentos diferentes, o benefício é concedido. Show. Thaís, e assim, eu já vi no passado, né, muitas empresas que no passado fizeram drawback, né, e tiveram experiências ruins, né, muito comum a gente conversar com as pessoas e elas terem receio de fazer drawback porque já fizeram no passado e tiveram essas experiências ruins, né, e por isso hoje elas não querem mais usufruir do benefício fiscal, né. Então, eu queria te perguntar o seguinte, como uma empresa, ela pode ter sucesso no drawback de isenção, né? Como evitar que o exportador, ele tenha, digamos assim, esse trauma, né, de usar o benefício? Certo. Na verdade, a gente vê muito isso, empresas que não querem nem ouvir falar do drawback de suspensão, acham que um risco, às vezes é um risco muito grande, principalmente a gente vê em empresas que têm, assim, um pensamento mais conservador, mas o que a gente primeiro precisa é fazer com que todos os setores da empresa estejam alinhados, eles estejam engajados no mesmo objetivo. Quando todos compreendem que qual importância eles têm ali em cada etapa do processo, certamente o drawback ele já nasce com uma outra mentalidade, né? Por exemplo, eu digo assim, que se você alinha a engenharia no projeto de drawback, geralmente ele vai nascer ali no setor de comércio exterior, no setor fiscal, só que se lá a engenharia ela está alinhada com o processo, a confecção do laudo técnico, ela já vai ser mais fácil. Se você alinha com vendas a importância da exportação, você estuda bem qual vai ser o volume exportado, também fica mais fácil. Com o comércio exterior, depois do ato aberto, garante que as vinculações estão sendo feitas corretamente, tanto na IMPO quanto na exportação, também. Então, é bem importante essa união aí dos setores e que cada um compreenda a importância que tem no processo. Entendi. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta dentro da tua resposta, então. Como é que tu vê, assim, como é que é a tua experiência nesse sentido, assim, dentro do que tu falou, de engajar as pessoas, né, engajar todos os setores da empresa? Tu costuma ver alguma resistência dessas áreas, ou geralmente é tranquilo? Como é que funciona na prática esse engajamento? Inicialmente, quando não se tem o conhecimento do que é o drawback, do benefício que ela vai trazer ali para a empresa, pode ter aí alguma dúvida, mas eu não digo resistência, né? Eu digo assim que acaba sendo tranquilo a partir do momento que você explica qual a importância, o benefício que a empresa vai trazer, né? Eu acho que ali a parte de coleta dos dados para abertura do ato concessório, até a confecção do laudo, como eu disse, ela fica mais fácil, mais rápida.
Isso, inicialmente, a gente pode trazer aí numa reunião inicial, a hora que começa o planejamento do projeto, ali do ato concessório, você pode fazer essa explicação, mostrar ali a importância de cada um, aquele pedacinho da operação ser feito por cada um, e o projeto, ele nasce super bem. Depois, periodicamente, você garantindo que o ato concessório está sendo utilizado, que as exportações estão sendo vinculadas. Então, eu entendo, assim, que é tranquilo, e você explicando a importância, isso flui normalmente. Acredito que isso é uma habilidade também, né, de conseguir fazer o pessoal convencer todo mundo, né, deixar ciente da importância de cada um dentro desse processo, né, e realmente é fundamental, né. Esses tempos eu fiz um webinário com o professor Milton Gatto, que está aí no nosso canal também no YouTube. Ele também fala sobre isso, né, sobre essa importância de ter um grupo de trabalho, né, e realmente é fundamental, né, porque tudo... Sim, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem ali, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo sai ganhando, né? Sim, sem dúvida. Bom, falando de habilidade profissional, então deixa eu aproveitar e encaixar mais uma pergunta aqui para ti. Quais as habilidades que tu acha assim, que o profissional de comércio que quiser se especializar em drawback, que ele deve ter, né? Porque o comércio exterior é super amplo, né? Tem muitas áreas, né? E eu vejo o drawback como um pedacinho que às vezes as pessoas nem pensam em poder trabalhar sobre isso, às vezes até a universidade não cita, né? E é muito superficial a parte de drawback, né? Sim, então eu quero aproveitar que eu estou conversando realmente. contigo aqui e tu fale, assim, da tua experiência, né? O que tu vê, assim, de habilidade, né? Se especializar no de drawback que ele deve ter. Então, o que eu acho, assim, que é de extrema importância é a pessoa gostar de desafios, né? O drawback, por mais que às vezes você observe ali um profissional de drawback, sempre ele e o computador, é gostar de desafios. Ali você pode trabalhar com diversos segmentos. Eu acho que é importante a pessoa gostar muito de cálculo, é primordial, porque a gente trabalha com números, né? Aí a gente se pega fazendo muitos cálculos, então é importante o cálculo. Outra coisa que também é importante é saber interpretar um texto, porque você vai pegar diversos segmentos com laudos feitos por diversos engenheiros, e o que eu costumo dizer o laudo, ele tem que ter um texto que qualquer pessoa que não é daquele segmento consiga entender. Porque quando isso vai lá para a SUEXT, né, que é antigo DSEX, o analista, ele não é um engenheiro químico, um engenheiro de produção ou ligado ao setor automotivo. Ele é um analista que está ali analisando todos os segmentos, mas a gente sabe que cada laudo tem algumas particularidades, então você saber interpretar esse texto, ele também é muito, muito importante. Agora, como você disse, né, o drawback, ele é um pedacinho mínimo ali do comércio exterior. Mas eu acho que a partir do momento que um profissional que quer trabalhar com drawback, ele precisa ter um conhecimento em todas as mudanças de legislação. Hoje a gente tem aí que muda Siscomex, entra Portal Único, e sai DI, entra do INPE, sai RE, entra DUI. A gente tem aí mudanças, nosso setor é muito dinâmico, né? Então, eu entendo que o profissional, ele também precisa estar atento, tanto às mudanças, quanto a aprender toda a parte da importação, exportação. Eu digo que um profissional de drawback que tem essas habilidades de importação e exportação, ele fica completo. Então, ele vai conseguir executar melhor o seu trabalho e que, por muitas vezes, com esse conhecimento, ele consegue trazer uma otimização no processo como um todo. Por muitas vezes, consegue enxergar além, consegue ver benefícios, melhorias, que se não tivesse as habilidades de importação e exportação, fica um pouco difícil. Então, facilita muito o dia a dia de um profissional de drawback, aquele profissional que tem conhecimentos na operação como um todo.
Perfeito. Fica a dica aí, então, né? Porque o Brasil precisa usufruir um pouco mais desse benefício, né? E para a gente conseguir aumentar isso, a gente precisa de profissionais bem qualificados, né? Trabalhando nisso, né? Isso é essencial, né? Para a gente conseguir aumentar, né? Mas, enfim, vamos retornar um pouquinho para o nosso tema principal, que é a gestão do ato concessório, então, né? E eu quero te perguntar o seguinte, como realizar, então, uma boa gestão, um bom controle do ato concessório, assim, quais as ferramentas, quais os conhecimentos necessários, assim, na tua experiência, por favor? Na verdade, assim, é imprescindível acompanhar toda a trajetória do ato. Não pode simplesmente abrir o ato e esquece ele até o dia de vencer, né? É primordial você acompanhar desde a primeira importação e depois as vinculações de exportação. Então, ali rastrear, registrou as LIs, acompanha se essas LIs elas foram vinculadas às DIs, porque é só neste momento que registra a DI, desembaraça, que você vai ter o benefício da suspensão. Nas exportações é a mesma coisa. Se você tiver uma DUI registrada, ela só vai aparecer lá no ato concessório se ela tiver embarcada, né? O CCE, a carga completamente exportada. Então, é importante toda essa parte, todo esse acompanhamento no ato concessório. Com certeza, você acompanhando o registro das DIs e também acompanhando as exportações, as DUIs, você vai aí ter tanto o benefício, né, da suspensão, como você vai garantir que a comprovação do ato ela seja feita e você evita uma nacionalização indevida, né? Sim. Thaís, e quais as dificuldades, assim, de gerir um ato, né? Principalmente se tu for contar só com o sistema do governo, seria uma ferramenta de apoio, o que tu vê, assim, de principais dificuldades mesmo? Então, imagina só, né? A gente, quando fala ali de LI, imagina que você pode ter um ato com um insumo e a empresa ela abre um ato concessório para uma importação. Às vezes tem um embarque de importação, 2, 3 de exportação. É um ato pequenininho, você fala, é fácil de controlar. Só que imagina você pegar um ato concessório com 8.000 LIs registradas. Aí você precisa saber se essas LIs foram vinculadas àquelas 5, 6 mil DIs. Dá para fazer? Dá. Só que a gente tem que entender que o Drawback Web, ele ali é uma ferramenta de consulta. Você vai e consulta as LIs que foram vinculadas àquele ato. Você consulta as DIs. E fazer isso manual é bem difícil, né? Então, essa até foi a razão que a gente, pela experiência e tempo de mercado, esses 85 anos que a TIC possui, a gente pode falar com propriedade que um sistema que traga essa robustez, essa segurança, essa garantia que os inputs das informações e a captação dos dados ela seja mais rápida, é de extrema importância, né? Isso ganha, tem com certeza um ganho operacional, né? Então, essa foi uma das razões que a gente fechou aí, que a Tito tem essa parceria com a Fascomex, que foi criada aí uma ferramenta que vai direto lá no banco de dados, procura quais são as LIs que foram registradas, as DIs, trazendo aí uma rapidez no processo, né? Agora, quando a gente fala de exportação, desculpa, Sinara, mas eu até apelidei carinhosamente as exportações, quando a gente registra uma DUI, ela só vai entrar, como eu disse, lá no CCE, quando tiver embarcado a mercadoria. E até aí você fica com um buraco, um vazio, né? E você não sabe se exportou, se não exportou, você não sabe se o enquadramento foi correto. Então, eu apelidei carinhosamente um bloco que tem ali, um módulo que tem no sistema da Fascomex de dedo duro. Ali a gente consegue identificar todas as DUIs que foram registradas e se de repente aquele produto ele era passível de comprovação e alguém esqueceu de colocar o enquadramento de drawback.
Então, a gente consegue ver um pouco mais rápido e antes de ser um problema, a gente já pode pedir a correção. Então, é primordial mesmo que a gente tenha esses sistemas facilitadores para que nos ajudem a fazer uma boa gestão do ato concessório. Adorei o apelido, inclusive. Eu vou passar a sugestão de melhoria do sistema aqui para o pessoal da TI, para eles trocarem o nome lá na tela, para dedo duro. Isso. Naquela funcionalidade. Essa funcionalidade que a Thais está falando é uma partezinha, né, dentro do nosso sistema de drawback que auxilia, como ela falou ali, né, encontrar possíveis erros, né? E a tecnologia é justamente para isso, né? Para potencializar o trabalho de vocês, né, para potencializar o trabalho de interpretação, né, a ferramenta por si só ela não vai fazer nada, né, apesar de trazer grande produtividade, agilidade, né, mas o essencial é essa interpretação mesmo que vocês fazem, né, então, o como vai aplicar aqueles resultados que o sistema trouxe, né, mas gostei aí do teu apelido carinhoso. Até complementando, o importante é a gente se antecipar, né? Eu digo sempre que no drawback a gente fala planejamento, né? É um projeto, é um planejamento que você não pode deixar as coisas para cima da hora. Deixa um ato que vai vencer para ajustar, para fazer qualquer coisa no final, acabou a força, acabou a internet, caiu o sistema. Não tem choro, não adianta a gente querer fazer depois que os prazos expiram. Então, é primordial você ter essas ferramentas que conseguem te antecipar. Você consegue trabalhar com antecipação e pode visualizar um problema que vai acontecer lá no futuro, né? Então, isso que a gente gosta de trabalhar com essa antecipação e ter essa visão aí a tempo de evitar um problema maior, né? Sim, perfeito. E essa questão de prazos também é fundamental, né? Vejo alguns prestadores de serviços, às vezes, que eles estão preocupados só com abrir e fechar ato, né? Mas não é isso, né? Não. Esse meio enorme que a gente tem, Sim. Ele é fundamental, né? É essencial, assim, né? Fazer todo ter esse cuidado com os atos concessórios, né? Sim, sim. Se abrir e deixar ele só no vencimento, pensar em fazer alguma coisa, pode ser tarde demais. Exatamente. E, Thaís, eu quero te perguntar o seguinte, o que tu acha? O drawback, ele é só para grandes empresas? Como é que é? Não, de forma alguma. Na verdade, indiferente aí do porte, o drawback é para as empresas que pensam grande, né? As empresas que pensam em tornar o seu produto competitivo, desenvolver novos mercados, com certeza. O primeiro benefício que se pensa é o drawback, porque ele tem aí vários benefícios que reduzem o valor da mercadoria exportada, né? E diferente de outros benefícios aí que o governo concede, alguns deles têm um investimento alto, o drawback não tem, ele não requer um investimento alto, né? E o retorno financeiro do drawback, ele é imediato. Então, é um retorno que, no registro da DI, ali você já tem a suspensão dos tributos. A gente está falando do drawback mais o drawback suspensão, né? Você tem ali a suspensão dos tributos. E quando a gente fala de uma isenção, no momento que você registra a DI, você também já tem essa isenção dos tributos. Então, de imediato, você não precisa ter o desembolso do valor ali, não precisa ter o valor em conta corrente, certamente é um retorno financeiro imediato. E aí eu digo a importância de sempre consultar uma assessoria que faça, né, essa avaliação da viabilidade e do custo-benefício aí do drawback para a sua empresa. Eu acho que tem muita empresa que poderia estar usufruindo e não está, né, usufruindo, né, está deixando dinheiro na mesa, né, com certeza. A todo momento a gente vê essas situações, se você entra nos índices que o governo demonstra, né, para a gente, se você vê o total de exportações que é realizada hoje no Brasil, o percentual de empresas que utilizam drawback é muito pouco, né?
Então, com certeza, alguém que está aí assistindo esse webinário tem aí uma oportunidade para trabalhar com drawback. Então, consultando uma assessoria sempre vai ter uma forma de avaliar essa viabilidade aí para a empresa, né? Sim, sim, e aproveitando, Thaís, como é que a Tito ela pode ajudar as empresas a obter assim, um melhor aproveitamento do drawback? A gente diz que o cliente é o nosso maior patrimônio, né? Então a gente busca sempre contribuir no processo como um todo, viabilizando as melhorias, né, na cadeia como um todo, sempre efetuando essa análise de forma bem criteriosa, identificando todas as oportunidades, e tudo isso sempre baseado com foco na redução de custo, a fim do seu produto ficar muito mais competitivo, você criar novos mercados e novos clientes. Então, o foco é sempre na redução de custos. Perfeito. E já finalizando, né, Thaís? Foi rapidinho aqui rapidinho. a nossa conversa, mas a ideia é fazer webinários bem pontuais, realmente, né? Para ajudar pontos específicos, assim, né? De quem está trabalhando com isso, né? Mas, Thaís, eu te peço, então, para te deixar teus contatos, quem quiser falar contigo, quiser falar com a Tito, como é que pode entrar em contato contigo, então? Certo. Primeiro, já quero agradecer o convite, espero aí poder ter contribuído um pouco com o tema, coloco-me à disposição sempre que precisar. E eu vou deixar, acho que tem como você colocar aí o meu e-mail, né, thais.moral@titoonline.com. E também todo mundo pode acessar aí a página, tanto o site da Tito, que é www.titoonline.com, ou acompanhar ali as atualizações no nosso LinkedIn. Acho que a Sinara pode deixar os endereços e a gente está aí à disposição, precisando de alguma análise, alguma viabilidade aí em drawback ou tirar alguma dúvida, pode nos contatar. Show de bola, então. Com certeza vai estar aqui embaixo, tá? Ou em algum lugar da tela aqui, os contatos da Thaís, os contatos da Tito, tá? Fiquem à vontade de entrar em contato com eles. Quiserem também entrar em contato com a gente na Fascomex, meu e-mail é sinara.bueno@fascomex.com.br. Se tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje, ou sobre o drawback, a gente também vai poder passar para a Thaís, se tiver ficado alguma questão aí que você queira saber um pouquinho mais profundamente, né? A gente deixa esse canal aberto aí, tanto com a Fascomex como com a Tito, para quem está assistindo, tá? E mais uma vez, então, e não pontualmente, desculpa, não pontualmente só o drawback, mas também toda a parte de gestão aduaneira, agenciamento de carga, transporte, também pode entrar em contato conosco. Exatamente. Então, Thaís, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Quero agradecer a ti também, a Tito, né? Essa parceria que a gente tem tido já há alguns anos, né? Que começou a partir da DUI. Isso. A Tito é uma empresa gaúcha, está aqui pertinho da gente, né? A gente vive falando com o pessoal de Uruguaiana e outras filiais. Você está em São Paulo, né? São Bernardo, né? Você falou? São Caetano. São Caetano. Pertinho das próximo, né? ABC. Pertinho das montadoras? Hoje, aqui a Tito, ela fica bem em frente ao portão principal da GM. Entendi. Aqui é o polo das montadoras, né? Atendendo muito drawback por aí, né? Sim, com certeza. Então, tá joia. Muito obrigada, tá? Obrigada a todo mundo que assistiu também. E ficamos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.